Simples Nacional ou lucro real? Qual que é a melhor opção para minha clínica veterinária? Se você já se perguntou isso, vem comigo aqui, porque sem essa informação tu pode perder muito dinheiro dentro do teu negócio. E aí você pode se perguntar qual que é a diferença entre Simples Nacional e lucro real, né? Qual que é o regime que oferece menor imposto? O que é mais vantajoso, ou melhor, quando é mais vantajoso mudar para o lucro real? Como que o faturamento da minha clínica afeta a escolha do regime e como que eu deduzo despesas no lucro real? Essas são algumas dúvidas que a maioria da galera tem na hora de pensar em Simples Nacional ou lucro real. Então, se você tem uma clínica veterinária, vem comigo que descobrir qual que é o melhor cenário. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de ressaltar, uma diferença básica aqui entre os dois modelos de tributação, onde no Simples eu tenho um imposto que ele é calculado em cima do seu faturamento total, que ele começa em 6%, podendo chegar até 33%, dependendo do seu faturamento. E o cálculo é baseado no faturamento bruto, sem deduções. Você paga uma única guia, contabilidade totalmente simplificada, beleza? E o lucro real é onde eu pago imposto em cima do lucro do negócio. Então, dependendo da minha margem de lucro, eu consigo pagar menos imposto. E qual é o grande problema aqui, meu querido dono de clínica veterinária? Porque quando eu falo em margem de lucro, 89 ou 99% dos empresários desse segmento ou de qualquer outro segmento, eles não têm de forma clara qual é a margem de lucro deles. Então, por favor, você tem que entender a importância do financeiro e da contabilidade na tua jornada. A contabilidade é mais complexa e a contabilidade ela é mais cara quando a gente fala de lucro real, porque você tem um trabalho muito maior de contabilização realmente do teu negócio. Você tem várias guias para pagar com diversos vencimentos diferentes, então você tem maior desgaste no teu financeiro e você tem maior responsabilidade administrativa, porque como você pode fazer deduções, essas deduções requerem que você tenha uma boa gestão dos documentos fiscais, caso você venha a cair em uma malha fina. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois sistemas. E quando que o Simples Nacional é a melhor opção? Para quem está começando, para quem quer menor burocracia e para quem está faturando normalmente entre 1 e 2 milhões. Lembrando que não existe uma régua específica para te informar, porque são vários cenários que a gente tem que ter para entender qual é a melhor tributação para eu poder encaixar dentro da minha realidade, beleza? Então, por isso que é importante eu entender isso daqui, certo? E quando que o lucro real é a melhor opção? A partir do momento onde você tem uma clínica que decide investir fortemente em expansão, abrindo novas unidades, comprando equipamentos ou reformando. Então, no lucro real, as despesas com esse investimento, elas podem ser amortizadas ao longo do tempo, diminuindo o lucro tributável. Então, para quem tem uma margem de lucro baixa, por conta de altos custos operacionais, o lucro presumido começa a fazer muito mais sentido, porque o próprio Simples Nacional, com a tabela progressiva dele, ele vai ficando muito caro, né? Para quem não conhece a tabela do Simples Nacional, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, normalmente o serviço ele fica nesse anexo 3, sendo que o anexo 3 eu só consigo enquadrar através do que a gente chama de fator R, que é um benefício fiscal que eu não vou explicar agora, porque já tem vídeo no canal aqui falando de fator R. Então, se você quer entender o fator R, clica aqui na descrição para que você veja o vídeo, certo? Do fator R. Então, aqui a gente tem que entender sobre nossa tabela progressiva que começa no anexo 3 para quem está incluso no fator R, que pode chegar até 33% de imposto. Então, cara, isso aqui é muito caro. Lembrando que você ainda vai ter uma incidência de Prolabore, porque senão você ficaria exposto ao anexo 5 do Simples Nacional e aí realmente você o governo vira teu sócio dentro do anexo 5, porque tu já começa com 15,5%. É interessante que não chega a 33 igual é o outro, mas começamos já com 15,5, o que é uma alíquota muito salgada para quem está em início de jornada, certo? Então é importante a gente entender isso daqui.
E aqui eu trouxe 2 exemplos claros do porquê que a margem de lucro é tão importante dentro desse cenário. Porque, primeiro, o Simples Nacional, a tabela progressiva começa a ficar complicado de acordo com o seu faturamento, e aí, no lucro presumido, a gente tem a margem de lucro como um dos fatores chaves de decisão. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma margem de 32% pelo lucro presumido, que é o que o governo diz a respeito da margem, não sou eu que decido isso daqui, é uma lei, eu sempre vou ter um imposto calculado em cima desses 32%. Agora, se eu estou no lucro real, em processo de expansão, investindo dentro do meu negócio, eu posso ter uma margem muito menor e com isso a quantidade efetiva de imposto que eu estou fazendo, ela pode se tornar muito menor também. Então é importante, obviamente, o que eu sempre falo, fazer um bom planejamento tributário. Porque o que acontece? Quando eu estou no lucro real e no lucro presumido, a gente tem os custos com o funcionário muito mais caros. E aí a gente não pode pensar só no faturamento como um decisor para poder mudar a tributação. Você vai ter que analisar também qual é a quantidade de funcionários, qual é o salário desses funcionários, para que com isso a gente consiga chegar em uma boa resposta para vocês. Bom, espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que vai ser um prazer te responder. E não esquece o like, que é muito importante aqui para o canal, e compartilha com aquele amigo que está precisando. Um grande abraço e valeu!